Coronavac é eficaz contra a P1, aquela variante conhecida como variante de Manaus, que muitos especialistas indicam que deveria ser variante do Brasil para não personificar, não localizar como um local normalmente e aí causar algum tipo de preconceito quanto aos moradores de Manaus. Enfim, o imunizante apresentou eficácia de 50% na prevenção contra a cepa após 14 dias da aplicação da primeira dose. O estudo foi feito com mais de 67 mil trabalhadores da saúde de lá de Manaus. Para comentar os resultados do estudo, nós vamos conversar agora com o Dr. Júlio Croda, que é médico infectologista da Fiocruz e que coordenou essa pesquisa, já citou essa pesquisa outra vez aqui para a gente. Doutor Júlio, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Dia. Essa é a primeira vacina que a gente tem certeza dessa eficácia, não? Exato, os dados clínicos, na população. A Coronavac, no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, onde foi feito esse estudo, se mostrou eficaz em torno de 50%. A gente chama de efetividade, porque é na prática, na vida real. E esse estudo teve muita colaboração da Prefeitura Municipal de Manaus, do Estado, do Estado de Manaus e com apoio da OPAS. Então, esse estudo ele foi um estudo de várias instituições e a gente conseguiu trazer rapidamente essa resposta de efetividade da vacina. Agora, doutor Júlio, vocês fizeram esse estudo em que etapa da vacinação? A Coronavac requer 2 doses, né? A primeira e a segunda num prazo inferior a 1 mês. Em que momento essas pessoas foram avaliadas? Boa essa pergunta para a gente reforçar que esses dados são preliminares. Nós só tivemos, vamos dizer, eventos suficientes para avaliar 14 dias após a primeira dose. Mesmo assim, com apenas uma dose, ela se mostrou efetiva e com esse valor de 50%. Muito porque em Manaus já teve circulação intensa do novo coronavírus e a gente sabe que infecção prévia protege também para a doença. Então, a vacina funciona como um buster e, portanto, essa efetividade de 50% apenas com uma dose. Nós continuaremos o estudo e teremos dados detalhados assim que a gente tiver mais tempo de acompanhamento em relação à segunda dose e efetividade das 14 dias pós segunda dose também. Doutor Júlio, quando a gente fala de efetividade, a gente fala de que exatamente? No desenvolvimento de um caso mais elevado ou na transmissão da doença? O que exatamente a gente está falando? Da mesma ideia da eficácia, dos ensaios clínicos, se ela protege para a doença sintomática. A gente só chama de efetividade porque é o dado do mundo real, da prática, não dos ensaios clínicos controlados, randomizados. Então, isso é muito bom, que mostra que na prática a vacina continua funcionando para a nova variante e o Brasil pode continuar utilizando essa vacina nos estados onde essa variante se tornou predominante. Agora, doutor Júlio, fico com uma dúvida, porque a gente já tem outra vacina sendo aplicada aqui no Brasil, que é a da AstraZeneca, e outras vacinas que já estão compradas e que chegarão a qualquer momento. A gente tem perspectiva desse estudo também com outras vacinas? Sim, a gente tem uma colaboração, faz parte desse grupo de avaliação de efetividade, a Secretaria Estadual de São Paulo, tanto municipal como a estadual, e a gente vai avaliar a efetividade nos idosos do estado de São Paulo. E aí a gente vai poder trazer informações da vacina da AstraZeneca com Oxford também, porque lá a gente tem um número maior de pessoas vacinadas e como a vacina da AstraZeneca e Oxford, o quantitativo foi menor, a gente vai poder fazer essa avaliação só em São Paulo e não em Manaus. Agora, doutor Júlio, como vocês nos ensinaram, os vírus têm uma capacidade de mutação muito rápida e quanto mais eles giram, mais eles mudam, se aperfeiçoam e a possibilidade de um deles, de uma variante ainda desconhecida, escapar de uma vacina qualquer é enorme. A gente tem de correr um pouco mais com a campanha de vacinação para diminuir essa possibilidade de o vírus mudar e uma hora escapar de uma vacina qualquer, não é, doutor? Exato, a gente tem que diminuir a transmissão do vírus, seja através das medidas de distanciamento, medidas restritivas, seja através da vacinação. Isso diminui a pressão seletiva, diminui o surgimento de novas variantes e de tempos em tempos, à medida que surge uma nova variante, a gente tem que repetir esse estudo que a gente
fez em Manaus, vai fazer no estado de São Paulo para avaliar se a gente precisa atualizar ou não nossas vacinas. Precisa trocar o vírus das vacinas de vírus inativado ou precisa trocar aquela parte da proteína spike nas vacinas que utilizam só essa parte do vírus, como a vacina da AstraZeneca com Oxford. Olha, é possível que nós vejamos em breve esse tipo de estudo de eficácia das vacinas com a variante também sendo aplicado nos testes que são realizados para detectar a doença? E por que eu lhe pergunto isso? Até eu tomo a liberdade de invadir um pouco aqui outra esfera e trazer a minha própria experiência. Eu que tive Covid há pouco tempo, fiz 4 testes e todos deram negativo. E isso levantou um questionamento de, puxa vida, qual é o tamanho da eficácia de um processo de testagem para conseguir detectar essa variante? É possível que nós vejamos mais em frente também uma análise mais específica em cima disso? Seria bom, né, comparativamente, avaliar os testes, né? Não é o foco dessa nossa pesquisa, nesse grupo de pesquisa, que é basicamente avaliar a efetividade das vacinas que venham a ser introduzidas no Brasil para a variante P1 e para as novas variantes que venham a surgir aqui no nosso país, mas com certeza sim é importante avaliar qual seria a sensibilidade, especificidade desses diferentes testes para identificar essas novas variantes. Doutor Júlio, é uma notícia boa saber que a Coronavac é eficiente nessa variante P1, a variante brasileira. E aí eu lhe pergunto, caso essa notícia, essa resposta não fosse positiva, quais seriam os passos que a gente teria que tomar? Quanto tempo a gente consegue essa adaptação da vacina? Tanto a vacina Coronavac como a vacina da AstraZeneca e Oxford, elas já informaram que podem ser atualizadas e provavelmente o tempo necessário para essa atualização seria de aproximadamente 8 semanas, né, para fazer essas modificações e adaptações para a nova variante. E lógico, né, vai ser impossível a gente fazer um estudo clínico para todas essas pequenas modificações e por isso que é importante a gente validar adequadamente os ensaios laboratoriais que possam, de alguma forma, ajudar no direcionamento dessas atualizações de vacina, assim como a gente faz para a influenza. Sistema muito similar, a gente avalia a efetividade na prática, utilizando esses dados secundários, e a gente avalia no laboratório anticorpos neutralizantes e decide se vale a pena ou não fazer uma atualização da vacina. Doutor, quantas pessoas vocês acompanharam nesse estudo e a Coronavac impediu o agravamento de todos os casos? Esse dado a gente ainda não tem, porque a gente precisa um número maior de desfecho. O estudo clínico de fase 3 também do Butantan não tem poder suficiente, não tem o número de desfechos necessários para essa avaliação. Mas com os dados de São Paulo, que é dados muito robustos, a gente vai sim avaliar que a Coronavac e a vacina da AstraZeneca e Oxford previne não só adoecimento por Covid, mas internações hospitalares e finalmente, óbitos. Doutor, mais uma pergunta, não sei também se já está no teu campo de resposta, mas vou fazê-la. É possível que em breve nós vejamos alguma alteração entre o tempo, por exemplo, de aplicação da primeira e segunda dose de uma vacina como a Coronavac, de acordo com essas reações nas pessoas? A gente tem visto que os anticorpos estão sendo despertados, assim, digamos, ainda mais cedo ou ainda permanece essa janela entre primeira e segunda dose? A gente vai avaliar, talvez, né, assim como as outras vacinas, né, que já foram demonstrado isso, as pessoas que já tiveram infecção prévia, com uma dose apenas, poderiam estar protegidas, ou seja, a vacina pode alcançar eficácia acima de 50% apenas com a dose, mas essa análise tem que fazer separado, entender a eficácia no grupo que tomou a vacina e que não tomou, e se isso permite a gente aplicar apenas uma dose nas pessoas que já foram infectadas previamente com coronavírus. Já agradeço de antemão aqui o doutor Júlio, parece que está de passagem em algum lugar, mas parou para nos atender. E vou agora pedir a Basília Rodrigues está aqui também para fazer uma pergunta, doutor Júlio. Basília, você.
Oi, doutor. A Fiocruz atestou 92 cepas do coronavírus, né? A Coronavac pode ter capacidade de proteger-nos também contra essas outras cepas, porque são muitas, né? Até agora foram identificadas 92, mas o senhor acredita que a vacina tem capacidade para chegar a todas elas? E a propósito, o senhor está no aeroporto, né? Basília, eu estou indo justamente para Manaus para a gente estar junto com a Prefeitura de Manaus e junto com o Estado de Manaus, do Amazonas, divulgar esses resultados, né? O que importa no sentido da gente entender a efetividade das vacinas no mundo real em relação às novas variantes é se uma variante se torna predominante. Ela se torna predominante em uma determinada cidade, em determinado estado ou país, porque ela tem características biológicas que permitem uma maior transmissibilidade, como essa variante P1, que tem uma mutação no 501, ou se ela tem um escape de resposta imune que favorece que quem já teve a doença possa adquirir novamente a doença, que é uma mutação no aminoácido 484. Então, assim, a gente tem diversas variantes, como você citou, mas é importante entender se essas variantes têm algum impacto epidemiológico. Se tiver um aumento de frequência de uma variante específica, ela pode ser avaliada através desse mesmo desenho de estudo e deve ser avaliada sim, porque a gente pode ter que fazer adaptações futuras para que a população fique protegida contra as variantes mais comuns que circulam numa cidade, no estado ou no país como um todo. Doutor Júlio, depois de tudo que a gente acompanhou em Manaus, depois da variante P1 tomar o Brasil e a gente já está acompanhando agora recordes de mortes no Brasil, já ultrapassamos agora a casa dos 4.000 mortos em 24 horas, existe, claro, uma expectativa nossa de que a gente corra com a vacinação para evitar que essas variantes aumentem, como o senhor acabou de dizer. Qual é o nível de preocupação de vocês, que são especialistas, para essa corrida agora, para a imunização antes que a gente tenha outras variantes, numa escala de 0 a 10? 10. A gente precisa vacinar o mais rápido possível toda a população brasileira. Se a gente tem uma variante mais transmissível, a gente vai precisar de uma imunidade de rebanho maior também para controlar a transmissão da doença. É o caso da P1. A gente antes falava em 60%, 70%, talvez a gente precise vacinar 80%, 90% da população para a gente ter o controle da doença através da vacinação. Então é muito perigoso o surgimento de novas variantes, a gente tem que estar avaliando continuamente o impacto dela no nosso plano nacional de imunização e quanto mais rápido a gente vacinar, mais controle da doença a gente tem. Júlio Croda, médico infectologista da Fiocruz. Boa viagem, doutor Júlio. Obrigado por nos atender e até uma próxima, hein? Até uma próxima, Colombo, Elisa e Luciana. É um prazer estar com vocês. Obrigada, bom dia. Obrigada, doutor.